Olá, sejam muito bem-vindos ao Pod Plástica, o maior podcast de cirurgia plástica do mundo. Hoje nós estamos aqui numa posição diferente. Eu sei que vocês são acostumados a receber o Dr. André como host, mas hoje o episódio é frente a frente com o Dr. André. Seja muito bem-vindo, Dr. André. Obrigado, Diego. Diego Mendes, que é o nosso coordenador da Unique Plástica Avançada, então já é acostumado ali a fazer a transformação das nossas pacientes. E hoje eu estou nessa posição aqui de ser entrevistado, mas eu tenho certeza que vai ser incrível, vai ser troca de experiência aí. Não tenho a menor dúvida disso, doutor. Eu, particularmente, também tenho várias dúvidas, assim como você. E temos aí 1 hora para bater bastante papo, né? Fiquem até o final que vai sair muita coisa legal aí, muitas coisas que, dependendo vocês não sabem de mim, e hoje eu vou estar revelando tudo aqui para vocês hoje. Perfeito. Então, hoje, além de falar de cirurgia plástica, nós vamos comentar um pouquinho do dia a dia do Dr. André, como que surgiu essa vontade de fazer cirurgia plástica, vamos entender quando ele iniciou, então vai ser muito bacana. Vamos lá, doutor? Vamos lá, vamos com tudo aí. Qual o seu porquê e por que você faz o que faz hoje, doutor? Olha, para quem não sabe ainda da minha história, vou contar um pouquinho. Eu vim do interior da cidade de Patrocínio e muitos acham que eu vim de família rica, família de médicos. Não, ninguém na minha família era médico. Então, inclusive, meu pai era da fazenda, a gente trabalhava ali na fazenda, no interior. Eu vim de uma família que eu tinha mais 3 irmãs, nós somos 4. Então, eu era o único ali que trabalhava com meu pai literalmente na fazenda. E aí, que aconteceu um momento, quando eu estava ali com 15, 16 anos, meu pai estava com muita dificuldade, vendeu a fazenda onde que a gente mais trabalhava ali, e naquele momento de dificuldade, eu falo que é onde Deus entra na nossa vida, né? Naquelas incertezas, naquela dificuldade, para quem não sabe, talvez até essa pessoa não sabe, eu vou revelar aqui. Na época eu tinha uma namoradinha ali com 15, 16 anos, né? Então eu tinha um ex-sogro que ele é um grande cirurgião geral na minha cidade, o Dr. Edivar Silva. Então ele era um cirurgião muito respeitado, é ainda, e ele pegou porque assim, por que você não faz medicina? E claro, bum, cara, deu um insight na minha cabeça, né? Eu falei, cara, ele é uma pessoa que eu admirava muito, né? Uma pessoa muito admirada na cidade, muito respeitada, um grande cirurgião. E eu falei, caraca, será que isso é pra mim? Né? Será que um dia eu posso ser um médico? Não sei se você falou isso pra mim, porque eu falei, cara, esse pirralho namorar minha filha, tem que ser, o cara tem que ser alguma coisa, né? Não pode Sim. ser um mala, né? E aí ela também queria medicina e aquilo lá me deu um insight muito grande, né? Eu falo que abriu as portas para mim, o caminho. Eu falo que Deus, quando ele dá a visão, ele dá o chão, né? Sim. E eu comecei a ver programas ali de cirurgia. Eu falei assim, cara, se eu vou fazer medicina, o que que eu vou fazer, né? Qual área da medicina que eu vou fazer? Será que realmente eu sirvo para ser médico? E eu comecei a pesquisar programas de cirurgia plástica na época. E aí, quando eu vi programas ali de cirurgia plástica, eu falei, caraca, é isso que eu quero. Eu me identifiquei totalmente. Eu comecei a ver ali a transformação dos pacientes. Na época tinha o programa Dr. Ray. Uhum. E aí, os pacientes chorando ali de emoção, de comoção, mostrando seu antes e depois. E eu me identifiquei totalmente. Eu falei assim, já achei que é o que eu quero, o meu propósito, a minha missão. E eu falei, e um dia eu tenho certeza que eu posso ser um grande cirurgião plástico. Não sabia como, mas eu sabia que um dia eu poderia ser, sabia que ia ser muito difícil. Tanto é que naquela época, 20 anos atrás, eu fiz uma promessa com Deus. Eu falei, Deus, se o Senhor está me mostrando isso, se eu fosse um grande cirurgião plástico, eu vou dedicar todas as minhas forças, eu vou trabalhar com o amor que eu mais puder nessa profissão, com toda a minha força e toda a minha paixão. Todo dia eu vou entregar o máximo de mim. Então, quando eu acordo todo dia, eu lembro dessa promessa que há 20 anos eu fiz, que hoje é um grande sonho na minha vida, eu poder estar vivendo tudo isso hoje. Que bacana, doutor. E se não fosse esse estralo que o senhor teve nesse momento aí dessa namoradinha, o senhor pensou já em ser alguma outra coisa? Tinha alguma outra profissão? Então, desde naquela época, eu sempre achava que eu ia fazer alguma coisa relacionada à fazenda, né? Então, eu achava que eu gostava muito de fazenda, a gente trabalhava pesado ali no café, no agro, era com gado. Então, eu achava que ia fazer veterinária, zootecnia, agronomia, alguma coisa relacionada à fazenda mesmo. Então, eu falo que mudou totalmente, né? O ramo. E eu falo que não tem outro jeito, é Deus que escolhe o nosso propósito, não é a gente que escolhe a nossa profissão. Com certeza, o seu sonho já se tornou realidade, viu? Meus parabéns. Obrigado. Doutor, eu sei que para muita gente é um bicho de 7 cabeças quando a gente fala de cirurgia plástica, né? Para poder simplificar um pouco mais, se a gente fosse hoje descrever para uma criança de 5 anos de idade, como que o senhor descreveria? Eu posso dizer que a cirurgia plástica
ela é a profissão que a gente transforma a vida dos nossos pacientes, que a gente empodera as pessoas, resgata a sua autoestima e ajuda elas, só não na parte física, mas também na parte psicológica e emocional. Então, hoje eu consigo ajudar as pessoas a ter uma melhor qualidade de vida, a serem mais felizes e, claro, ter uma estética também melhor. Bacana. Hoje eu sei a importância da cirurgia plástica tem na sua vida, mas eu gostaria que você falasse para a audiência o que a cirurgia plástica representa para o senhor hoje. Eu acho que a cirurgia plástica, para mim, eu acho, não tenho certeza, ela é tudo na minha vida, né? Eu acordo pensando em cirurgia plástica e durmo pensando em cirurgia plástica. Eu acordo todo dia 5 horas da manhã e vou dormir 10, 11 horas da noite. Sim. E mesmo quando acaba a cirurgia de 8, 9, 10 horas, ainda eu vou para a clínica para ver como é que tá os pacientes das próximas cirurgias. Então, eu vivo cirurgia plástica 24 horas por dia. Porque aquela promessa que eu fiz há 20 anos atrás de ser um cirurgião plástico, eu penso nela todo dia. Legal, doutor. E quais são os seus valores pessoais inegociáveis? Porque a gente sabe, doutor, que existem profissionais e profissionais, né? Sim. E eu conheço muito bem o senhor, né? Nós trabalhamos aí dia a dia, eu sei do seu profissional, mas eu queria entender um pouquinho melhor sobre os seus, a questão aí dos seus valores pessoais inegociáveis. Eu acho que eu tenho alguns valores que são realmente inegociáveis e primeiro eu quero agradecer ao meu pai e à minha mãe. Então, assim, os princípios, os valores que eu tenho, eu devo totalmente a eles. Então, primeiro que é a gratidão. Então, justamente, eu agradeço a minha vida, eu agradeço a minha família, a minha empresa. Todo dia eu acordo e peço isso a Deus e agradecendo a Deus. Então, antes de eu pedir, primeiro é a gratidão, sempre agradeço. Então, os meus pais me ensinaram muito isso, né? Viver com o que você tem, sempre agradecer. E hoje eu também, a gratidão para mim é tudo na vida. Então, quando a pessoa passa ali na minha vida ou passa na empresa, aquela pessoa que não tem gratidão, eu já meio desconsidero, porque eu tenho gratidão em tudo na minha vida. Eu tenho gratidão desde o meu primeiro emprego, minha primeira empresa que eu trabalhei, até hoje onde eu estou, as pessoas que convivem comigo. Então, o primeiro valor que eu considero inegociável é a gratidão. A pessoa tem que ter gratidão. E eu acho que a pessoa que tem gratidão, ela só cresce na vida, né? Sim, com certeza. O segundo valor inegociável para mim é a humildade. Eu acho que independente do cargo que você esteja, dependendo da condição financeira que você esteja, a humildade tem que ter em primeiro lugar, porque a humildade é o tratamento que a gente tem com outras pessoas. Então, eu acho que é você cumprimentar, desde que seja um porteiro, um faxineiro, qualquer pessoa, né? Então, quem me conhece sabe muito bem que eu converso com todo mundo, eu cumprimento todo mundo. Sim. E isso, para mim, acho que vai ser algo que, independente da condição que eu tiver, eu não vou deixar de ser. Porque é questão de respeito das outras pessoas. Então, o segundo valor negociável para mim é a humildade. Bacana. E o terceiro, para mim, que eu considero muito, é a lealdade. Eu acho que a lealdade é um princípio fundamental que a gente tem que ter. Ser leal à minha família, ser leal à minha esposa, ser leal aos meus colaboradores, ser leal aos meus amigos. Porque não adianta eu estar aqui e depois estar falando mal de outra pessoa ali, falando mal de ciclano, falar uma coisa aqui bonito para vocês e estar fazendo outra coisa lá fora. Igual a gente vê muitas pessoas, tá lá na igreja falando e de repente não está sendo leal aos princípios de Deus. Né? Tá fazendo tudo ao contrário, né? Uhum. Então, acho que a gente tem que ser leal a tudo, né? A gente tem que ser leal a Deus, leal à nossa família, leal aos nossos amigos, aos nossos colaboradores, é tudo. Então, a lealdade é uma coisa que eu não abro mão e a pessoa que está comigo também, ela tem que ter lealdade. Perfeito, doutor. Você é muito leal à sua família, né? A gente consegue ver isso no brilho no seu olhar quando você fala da sua família. Não só a que você construiu hoje, mas também falando do seu pai, da sua mãe, das suas origens. Isso é Sim. muito bacana, viu, doutor? E me fala uma coisa aqui, doutor. Onde o senhor formou? Na verdade, vamos falar um pouquinho sobre a sua vida acadêmica também, né? Sim. Onde você formou? Onde você se especializou? Vamos falar como que foi esse período? Foi bacana? Foi feliz? Foi difícil? Foi demais. Eu falo assim que a felicidade ela é um estado de espírito, né? Se você não está feliz no hoje, é porque tem algo errado na sua vida. Com certeza. Então, eu falo que todos os momentos da minha vida, eu sempre fui muito feliz. Independente da condição, acho que felicidade não é financeiro, felicidade é momento, né? Então, eu formei na Universidade Federal de Uberlândia em 2012, então já tem 13 anos, basicamente, que eu formei como médico. Tenho muito orgulho da Universidade Federal de Uberlândia, que é a UFO, né? Famosa Sim. UFO. Fiz minha especialização em cirurgia geral em Uberaba, na FMTM.
Depois eu voltei para Uberlândia, onde eu acabei minha segunda residência médica de cirurgia plástica na Universidade Federal de Uberlândia. Então, todas as minhas residências foram em universidades públicas federais. Tenho muito orgulho disso, pela dificuldade, pelo esforço, por passar nessas universidades mais difíceis do Brasil. Então, eu falo que Deus sempre me entregou a mais que eu pedi, né? Então, eu falo que não tem como eu agradecer a Deus tudo que Ele fez e faz na minha vida. Ele sempre me entrega a mais. Além disso, eu fiz 2 especialidades de pós-graduação na Albert Einstein, né? Então, eu fiz a parte de estética, agora eu tô acabando a parte de nutrologia no Albert Einstein São Paulo, que é considerado hoje o maior e o melhor hospital hoje do Brasil e o 9º do mundo, né? Então, minhas 2 pós-graduações foram lá e também fiz meu fellowship no IFO Pitangui, no Rio de Janeiro. Então, eu posso falar assim que eu tenho muito orgulho de falar que eu já estive e estou entre os melhores sempre. Legal, doutor. É onde eu falo para você ser um bom, você tem que estar com os melhores. Com certeza. Então, não abro mão disso. Eu acho que eu me esforço sempre para estar entre os melhores, porque é ali que a gente aprende. Se a gente quer ser o melhor, a gente tem que estar com os melhores. E parar de estudar nunca, né, doutor? Jamais, jamais. Eu falo que o médico ele é um sacerdote, né? Ele nunca pode parar de estudar, porque se ele parar, ele já fica para trás. Então, hoje, a cirurgia plástica, a área de estética, eu posso falar que é uma das mais que cresce na medicina, se não há mais, né? Que todo dia sai tecnologia, sai técnicas novas, produtos novos. Se você para, você já fica para trás. Então, estudar sempre e trazer sempre o que há de melhor para o nosso paciente. Perfeito, doutor. Eu vejo que você é extremamente dedicado, focado na sua profissão. E você comentando um pouco aí sobre a sua vida acadêmica, eu queria saber um pouquinho sobre o processo. Você fez a cirurgia, você fez a faculdade, se formou, fez a parte de especialização e começou a atuar na área, certo? Sim, certo. Durante esse período, teve alguma cirurgia que você teve medo, receio de realizar? Eu aprendi isso com o doutor Júlio Bonetti, que foi meu chefe aqui na Universidade Federal de Uberlândia. E ele falou principalmente pro cirurgião, né? O cirurgião, ele tem medo daquela cirurgia que ele não sabe operar ainda. Mas a partir do momento que ele sabe operar, ele já não tem medo e aquilo lá fica fácil. Então, é difícil para quem não sabe ainda. E tudo é isso na vida, né? Então, porque o cirurgião, ele sabe operar tudo, praticamente. Sim. A gente é formado como cirurgião geral por traumas. Por isso que a formação hoje no cirurgião plástico, ela é muito, muito completa. Então, a gente passa ali na residência fazendo cirurgias de trauma, cirurgias dificílimas, horas de cirurgias ali de plantão. Então, hoje, basicamente, a cirurgia pra gente que é difícil é aquela que talvez eu não sei um conhecimento técnico. Vou dar um exemplo. A primeira Tecnamila que eu fiz, que é a abdominoplastia sem corte, eu posso falar que eu com muito orgulho, né? Tem poucos médicos cirurgiões plásticos que fazem ela no Brasil, são raros, porque realmente é uma cirurgia muito difícil de fazer. E eu posso falar com muito orgulho que eu sou um dos poucos que fazem no Brasil. Então, a primeira que eu fiz, eu sabia que eu conseguiria fazer, pelo meu potencial, por me conhecer, mas eu sabia que ia ser difícil. Sim. Então, assim, inclusive eu comprei uma caixa para ficar treinando em casa. Então, antes de eu fazer a minha primeira, eu fiquei a madrugada inteira treinando. Sério, doutor? Sério. Eu tenho uma caixa de vídeo que eu comprei lá, que eles vendiam no curso, porque tinha muito tempo que eu não usava o vídeo, né? O robô que a gente fala. Então, antes de eu executar a minha primeira, eu fiquei treinando em casa a madrugada inteira para eu chegar lá na hora. Eu falei, eu vou dar conta de fazer. Porque muitos falam assim, tem que chamar um colega com mais experiência. Eu falei, não, eu vou conseguir fazer. Não vou chamar um colega, não. Eu mesmo vou conseguir fazer. E consegui fazer, graças a Deus. Gastei ali quase 4 horas para fazer essa cirurgia. Hoje eu faço ela em 1 hora, 1 hora e pouco. Sim. Mas saiu. Eu acho que é uma curva de aprendizado, né? Então, principalmente essas cirurgias mais complexas, mais difíceis, realmente ela tem uma curva de aprendizado e isso é normal para todo mundo. Eu acho que pode falar que foi a minha mais desafiadora que eu tive, mas hoje eu posso falar que passou aquele frio na barriga. Exatamente. Inclusive, você teve o reconhecimento dessa técnica o ano passado, né, doutor? Justamente. A técnica que eu tinha mais receio, que eu tinha mais medo de fazer, foi a minha defesa de tese para ser titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, aquilo lá que talvez pode ser o mais difícil para você, um dia vai ser o mais fácil. E como que foi esse momento pro senhor? Momento de superação. Aquilo que talvez era muito difícil, hoje se tornou uma prática, uma realidade. Eu acho que eu falo que a gente... O próprio inimigo é nós mesmos, né? Sim. A gente luta para ser o melhor cada dia. Então, hoje, eu tento ser o melhor a cada dia que eu acordo. E é assim, então, aquele momento talvez podia ser muito difícil, hoje para mim já é uma técnica fácil de executar. Perfeito, doutor. E a gente estava falando um pouco sobre as técnicas e tecnologias, né? Você comentou agora sobre a técnica Mila. Eu, particularmente, não consigo imaginar como que vai ser o futuro da cirurgia plástica.
Você consegue me dizer como que vai ser esse futuro? Você tem essa imaginação? Eu tenho porque a gente já faz a cirurgia plástica do futuro aqui na Unique Sim. Cirurgia Plástica Avançada. A cirurgia plástica do futuro, eu posso falar que é a cirurgia plástica de alta performance junto com a cirurgia plástica integrativa, que é um método que nós criamos, que é o método CPI de alta performance, cirurgia plástica integrativa de alta performance. O que é isso? Hoje, o cirurgião plástico, ele não pode somente saber operar bem. Saber operar bem hoje é o básico que o cirurgião plástico tem que saber. Então, não, mas eu já sei operar, mas isso é o básico que você tem que saber. O cirurgião plástico hoje ele tem que dominar todos os processos da cirurgia plástica, desde a fase pré-operatória, o ato operatório em si, com as melhores técnicas e as tecnologias mais inovadoras, mas também dominar o pós-operatório. Então, hoje, o cirurgião plástico ele tem que ser completo. Ele tem que entender de nutrologia do seu paciente, ele tem que entender um pouco de endocrinologia do seu paciente e ele tem que ser completo na sua área. Então, hoje o cirurgião plástico ele tem que dominar todas essas 3 fases com muita excelência para ele entregar um excelente resultado. Por quê? Porque hoje o paciente ele quer cirurgias com cicatrizes menores, então cirurgias minimamente invasivas, por isso que ele tem que fazer as melhores técnicas hoje mais modernas, dominar as principais tecnologias, porque o paciente quer essas tecnologias, ele quer resultados com menos trauma, recuperação mais rápida, por isso que o cirurgião plástico precisa dominar todas as fases. Hoje não dá mais para o cirurgião plástico terceirizar isso para outro profissional. Não, ele mesmo tem que executar. Isso que é a cirurgia plástica do futuro. E hoje o senhor consegue enxergar o risco de uma paciente realizar qualquer procedimento de uma cirurgia aí sem essa metodologia, doutor? Com certeza. A gente não romantiza a cirurgia plástica, eu falo muito isso. Eu sei dos riscos que a cirurgia plástica tem para o meu paciente. Então, a cirurgia plástica, ela tem um risco como qualquer outra cirurgia. Por isso que ela tem que ser encarada com muita seriedade. Então, hoje, a gente faz um método CPI, que é a cirurgia plástica integrativa, justamente isso, para a gente entregar uma segurança muito boa para o nosso paciente. Hoje, o nosso lema na clínica é segurança. Sim. Justamente para isso, para a gente entregar segurança e resultado extraordinário para o nosso paciente. Então, hoje, eu não vejo a cirurgia plástica tradicional sem pedir mapeamento genético para o paciente, sem pedir exames laboratoriais com hormônios, vitaminas, biopedância, tudo isso hoje é fundamental para a gente entregar uma segurança para o nosso paciente e um resultado extraordinário. Olha, doutor, eu posso falar por experiência própria, né? Como coordenador ali da clínica, eu recebo muitos relatos, né? Principalmente quando tem a palavrinha medo. Tenho muito medo de realizar uma cirurgia plástica, como vai ser meu pós-operatório. E assim, eu particularmente também vejo ali que a recuperação é muito rápida, graças a esse método que o senhor utiliza hoje, né? Que é o nosso diferencial na Unique. E eu tento acalmar minha paciente ali no momento desse medo, mas nada melhor do que o senhor conseguir acalmar o coraçãozinho das nossas pacientes. O que o senhor diria para ela em relação ao medo? Uma das grandes procrastinação do nosso paciente e objeções é falar que não quer operar por causa de medo. Falar, doutor, é meu sonho operar, mas eu tenho muito medo da cirurgia. E eu posso falar hoje para o paciente com muita tranquilidade, com muita firmeza, que hoje a cirurgia plástica ela é muito segura. Justamente por isso, porque nós fazemos todos os protocolos, todos os exames necessários para a gente fazer uma cirurgia plástica com muita segurança e muita excelência para o nosso paciente. Hoje, fazendo a cirurgia plástica integrativa, nós conseguimos pedir um mapeamento genético para o nosso paciente, todos os exames laboratoriais de hormônio e vitaminas necessários, toda a parte de inflamação do nosso paciente, toda a parte de análise corporal do nosso paciente. Então, hoje, além da parte cardiológica, então o paciente ele vai operar com muita segurança. Além disso, nós operamos em hospitais, que a equipe de anestesista é excelente. Temos as melhores técnicas e as tecnologias mais inovadoras para ser um procedimento com menos trauma para o nosso paciente, com menos sangramento e menos invasivo. Então, hoje, que antigamente o paciente gastava 3 meses para recuperar, hoje o paciente, com 1 ou 2 semanas, volta para o país dele. Sim. Então, uma recuperação extraordinária, porque a gente entrega tudo isso para o nosso paciente. Perfeito. Então, você aí que está nos ouvindo, nos assistindo, que se tem interesse de realizar esse sonho, de ter uma nova era, saiba que na Unique você consegue ter isso da forma mais segura,
né, doutor? Justamente. E outra, a gente não opera o paciente se a gente não entregar uma boa segurança para o nosso paciente. Então, justamente, a gente pede essa bateria de exames. Inclusive, o paciente fala, chega e fala, nossa, doutor, nunca vi alguém pedir tanto exame igual você pede. É justamente por isso. Porque a gente peca por excesso, mas jamais por falta. Exatamente, viu? E eu já presenciei realmente alguns casos onde chega a paciente lá na clínica querendo apenas operar e o doutor fala, não é assim que funciona, realmente a gente tem que ver se você está preparada, se realmente tem a parte hormonal, né, doutor? Tem a parte aí de vitaminas. Com certeza. E a gente consegue identificar isso através dos exames. Então, na própria consulta, antes mesmo de você conhecer o paciente, você precisa conhecer como que ele está por dentro, né, doutor? Justamente. Por isso que nós exigimos que toda consulta a paciente já chega com todos os exames para que o doutor consiga fazer essa análise, não apenas da cirurgia plástica, né? Justamente, porque o que mudou, e o pessoal ainda tem muito receio, não sei se eu vou operar, porque eu fui em vários cirurgiões plásticos e ninguém pediram esses exames, por que eu tenho que trazer para você? Mas é justamente por isso, porque nós fazemos o método CPI, que é a cirurgia plástica integrativa. Eu preciso ver como que o paciente está. A sua parte funcional, a sua parte hormonal, a sua composição corporal, como que está a sua parte genética, como que está o seu intestino. Precisa saber tudo isso para quê? Para você ter uma recuperação melhor, uma cicatrização melhor, uma recuperação mais rápida. Sim. Então, isso é fundamental para a gente entregar um resultado de excelência para o nosso paciente. E hoje eu não vejo a cirurgia plástica sem esse método. Exatamente. E eu falei, cara, demorou para a gente construir esse método. Sim. Então, demorou aí mais ou menos 5 anos para a gente construir esse método. Mas hoje, eu vejo o tanto que ele é fundamental para os nossos pacientes. A gente pega pacientes que já fizeram várias cirurgias, 2, 3 cirurgias, vai fazer a quarta que a gente falou, nossa, doutor, totalmente diferente do que eu já operei antigamente, recuperação totalmente diferente, praticamente não sinto dor, eu saio andando da cirurgia normal, tem paciente que já sai dirigindo já. Então, é isso que é a cirurgia plástica, o método CPI entrega para o nosso paciente. Recuperação rápida, resultado extraordinário, praticamente sem dor e o paciente cada vez mais feliz. Inclusive a parte emocional também, né, doutor? Com certeza. Um dos pilares que a gente fala que o método CPI tem 7 pilares. 7 pilares. O principal pilar é a parte psicológica do nosso paciente, o bem-estar do nosso paciente. Por isso que nós criamos um spa dentro da clínica, né? Sim. É o momento dele relaxar. Nós temos ali a Hilde que faz toda essa parte de terapia para o paciente, porque a gente sabe que a parte psicológica ela tem que estar muito alinhada. Hoje é a nossa mente que determina tudo. Se a gente pensa coisas negativas, nós vamos atrair coisas negativas. Se a gente pensa coisas positivas, nós vamos atrair coisas positivas. O poder da mente e da energia. Eu sou muito de energia, não sei se você é, Diego. Eu sei que você é, né? Extremamente. Sei que você é. Não sei, não sei. Então, Extremamente. Você sabe que lá na clínica todo mundo é de muita energia. Muita né? energia. Então, a gente fala que a gente sente a frequência do outro, a gente sente energia e por isso que todo mundo na clínica é assim, né? Então, Sim. a gente sabe que o mundo é movido a energia. Então, por isso que a pessoa tem que estar com energia boa, com pensamento positivo. Porque eu falo assim, tudo que você atrai, tudo que você fala, acontece. Sim. Né? Então, se você pensa coisa ruim, você vai atrair coisa ruim. É que eu falo pro paciente, o paciente chega pra mim, doutor, eu tô pensando aquilo, pode acontecer isso. Olha, se você tá pensando isso, não opera. É melhor nem operar, né, não doutor? opera, porque tá atraindo, isso aí atrai. Se você pensa isso, vai atrair. Sim. Entendeu? Não opera. É o que eu falo pro paciente. Eu já fiz 4.000 cirurgias. Eu opero todo dia. Você acha que eu vou querer dor de cabeça para mim? Jamais. Jamais. Eu só quero operar aquele paciente que eu sei que eu vou entregar um resultado positivo para ele. Claro. Se eu não vou entregar, eu falo para o paciente, eu prefiro não te operar. Sim. Eu falo muito bem claro, tem paciente que acha ruim comigo, mas eu sou muito sincero nisso e é um dos valores que eu não abro mão. Se eu sei que eu não vou entregar um resultado positivo para o meu paciente, eu prefiro não operar. Então, para mim, não é o financeiro que faz diferença. Não, jamais nunca foi o financeiro. Doutor, mas eu vou te pagar. Eu falei, a questão não é você me pagar, é saber que eu não vou te entregar um resultado que você quer. Exatamente. Eu não consigo te entregar esse resultado, então eu prefiro não te operar, te oriento o que você deve fazer primeiro para depois você fazer uma cirurgia. Muitas vezes o paciente precisa perder peso, ele precisa desinflamar, ele precisa melhorar a dieta, melhorar o psicológico, fazer atividade física, para depois ele pensar em fazer uma cirurgia plástica. Então, eu sou muito sincero com o meu paciente. Alguns pacientes acham ruim, talvez, da sinceridade, mas é porque a gente sabe o que a cirurgia plástica pode entregar para o paciente e eu tenho que ser muito honesto com ele. E nesse momento a verdade tem que ser dita, né, doutor?
E assim, a gente tá falando muito aí da parte emocional do nosso paciente, agora vamos falar um pouco da parte emocional do cirurgião plástico, né? Sim. Eu fico ali na parte do que nós dividimos em 3 etapas, que é o pré-operatório, o intra e o pós-operatório. Eu fico na parte do pré e do pós-operatório. E mesmo assim, eu me emocionei já várias e várias vezes com relatos de paciente. Eu queria saber do senhor, que trabalha ali no intraoperatório, que é a parte mais importante. Uhum. Já teve algum momento que você se emocionou? Alguma paciente que tocou de verdade o seu coração? Sim, sim. Já teve algumas pacientes que me comoveram muito. Você poderia falar de uma? Posso dizer, inclusive, talvez ela tá até ouvindo este podcast, é a Renata Ramos, que Sim, veio, ela conheço. mora na Inglaterra, ela veio uma vez e voltou agora a segunda vez. Uhum. Eu falo que o hospital ele tem paredes ali, se ele pudesse contar e ouvir as dores, né? São momentos onde faz milagres na vida do paciente. E na verdade foi a oração que ela fez. Então, tem alguns pacientes que quando faz algumas orações, parece que a gente sente a presença de Deus ali mesmo, sabe? O poder de Deus. A gente sente uma energia, cara, que a gente não sabe explicar de onde que veio. Parece que aquela energia entra. E ela fez uma oração antes da cirurgia, ela e a filha dela, a Camila. Uhum. As duas fizeram uma oração, tipo assim, que me comoveu. Realmente, eu falei assim, cara, parece que eu tô sentindo a presença de Deus aqui com a gente antes da cirurgia. E realmente foi o poder da oração dela ali que me comoveu muito. Teve algumas outras pacientes, a Cris também de Londres foi uma dessa. Agora nós operamos recente também. A Gisele também foi a mesma oração. Tem algumas orações, parece que eu sinto a presença de Deus ali. Bacana, doutor. E o senhor ora todas as vezes antes de começar uma cirurgia, né? Todas as vezes. Eu tenho um ritual. Antes de eu sair de casa, eu oro. Uhum. Então, eu tenho lá em casa, nós temos um cantinho, que a gente fala que é o cantinho ali da oração, um cantinho sagrado, que inclusive fica no corredor da nossa casa. Então, eu tenho um ritual, antes de sair de casa, eu paro ali 1 minuto, pelo menos 1 minuto, e eu oriento todo mundo a fazer isso. Eu acho que o nosso tempo é corrido, mas todo mundo consegue tirar 1 minuto ali para Com rezar. certeza. Então, antes de eu sair de casa, eu faço uma oração. Eu sempre peço a proteção de Deus, ali de Nossa Senhora Aparecida. Eu sou muito devoto da Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Badia. E eu sempre peço ali a proteção divina daquele dia. Eu sempre agradeço aquele dia por ter uma vida, minha família, empresa. E também peço para ser um instrumento de Deus na vida das pessoas. Se eu puder fazer somente o bom, vai ser. Se eu não puder fazer nada para aquela pessoa, para Deus tirar. Entendeu? Então, só peço Sim. a Deus para isso, para Ele me iluminar, para eu ser um instrumento dele aqui na Terra. Bacana, doutor. E eu acho que todo mundo deve fazer isso. Todo mundo tem que tirar pelo menos 1 minutinho ali antes do seu dia, para você começar o seu dia bem, né? Com energia boa, com a presença de Deus na nossa vida. Faz total diferença. Porque nós somos só instrumento de Deus aqui, Exatamente. né? Nós não somos mais nada além disso. E só Ele tem o poder de pôr pessoas e tirar pessoas na nossa vida. verdade. É o que eu peço. Falo assim, ó, Deus, se você for colocar pessoas na minha vida, coloca pessoas que realmente eu vou poder transformar a vida delas. Se eu não puder transformar a vida delas, o Senhor também tira. Sim. Então, eu acredito muito nesse poder dele. É o que eu falo para meus pacientes. Falo assim, olha, se você vai operar, você tem certeza, é porque Deus está permitindo essa transformação na sua vida. Se não for para ser, Ele vai tirar e não vai deixar a gente te operar. Exatamente. Então, se Ele deixou, vai tranquila, vai confiante, porque Deus permitiu essa transformação na sua vida. É para ser. Senão, Sim. Ele também vai dar um sinal para não operar. Com certeza. Então, o senhor já transformou mais de 4.000 vidas, mas eu queria saber como que foi a primeira sensação que o senhor teve da primeira cirurgia plástica, quando você teve a certeza que você fez ali, graças ao seu trabalho, transformou uma vida. Como que foi esse sentimento? Como que foi esse dia? Olha só, tanto que é incrível a vida, né? A minha primeira paciente foi a minha tia. Sério? Sério. Como que ela chama, doutor? Chama Tia Lourdes. Tia Inclusive, um Lourdes. abraço. É Lourdes Carneiro. Quando eu formei para cirurgião plástico, eu voltei para minha cidade de Patrocínio, abri um consultório lá. E ela foi minha primeira paciente. E qual o procedimento que o senhor realizou nela? Eu tirei um tumorzinho, que ela tinha um tumor de pele. Um câncer de pele ali e tudo. E aí eu fiz essa cirurgia, uma cirurgia rápida, mas ela foi minha primeira paciente. E eu falo assim, tanto que Deus, porque muitas vezes fala, família não sei o quê, né? Que não vai valorizar. Não, cara, graças a Deus, minha família inteira eu já operei, falar a verdade. Eu operei minha mãe, minhas irmãs todas, A minhas sua tias, esposa. a Bruna várias vezes. Então, assim, a minha família, eu posso dizer assim que
Eu acho que quando as pessoas veem que você faz com muito amor, muita dedicação, elas querem participar também. Exatamente. Então, muitas pessoas falam, que quem vai dar valor é lá de fora, dentro não dá valor. Não, gente, eu acho que quando as pessoas enxergam o que você faz com muito amor, todos ali querem participar, todos ali querem se sentir pertencente. Sim. Então, a minha tia foi a minha primeira paciente, inclusive ela é paciente até hoje, né? Até hoje. Até hoje faço vários procedimentos nela. Então, doutor, você acabou de comentar sobre a sua tia, foi a primeira paciente no qual o senhor transformou a vida, e muitas pacientes pensam que apenas a cirurgia plástica que irá transformar a vida dela, né? Mas a gente sabe que a cirurgia plástica é uma consequência, que a transformação é muito maior, não é apenas a parte da estética. Hoje a gente ouve relatos de que ela se tornou uma melhor esposa, uma melhor profissional. Hoje em dia ela encara a vida com felicidade, ela consegue se reconhecer no espelho. Então o trabalho do senhor não é apenas estético, doutor. O senhor pode ter a certeza disso. Na verdade, eu sei que o senhor tem essa certeza, né? Tenho sim. Muitas pessoas acham que cirurgia plástica é só estética. Uhum. Inclusive, tem cirurgiões plásticos que falam isso. Falam, tem paciente, em vez de comprar uma bolsa, ela vai operar comigo. Em vez de comprar um carro, ela vai operar comigo. Ou comprar uma casa, ela vai operar comigo. E eu falei, cara, o paciente não faz cirurgia plástica, ela não deixa de comprar um carro para fazer uma cirurgia plástica, uma bolsa, fazer. A paciente faz uma cirurgia plástica é porque quer resolver uma dor. Com certeza. É algo que está incomodando ela. Então, todos os pacientes que chegam para mim e falam, doutor, eu quero operar porque isso está me incomodando. Muitos pacientes, eu não consigo olhar no espelho, eu não consigo ficar ali com meu marido, eu não consigo colocar um biquíni, ou muitas vezes nunca colocou um biquíni na praia. Tem paciente que fala que nunca ele botou um short porque não tem vergonha das pernas. Então, assim, são vários tipos de relatos que a gente vê que cirurgia plástica, muitas vezes, a estética até o de menos, mas é a dor que ela carrega ali dentro que ela quer melhorar. E quando a gente transforma essa paciente, a gente vê ali que a autoestima é outra, a energia da pessoa é outra. Ela chega na clínica maquiada, com a energia lá em cima, no trabalho, na família, no relacionamento. Então, não é só estética, eu falo que é transformar a vida literalmente da pessoa. E hoje, o que a gente fazia no método CPI, da cirurgia plástica integrativa, a gente melhora a qualidade de vida do nosso paciente, com mais disposição, mais energia e também a saúde. O paciente menos inflamado. Tudo isso vai estar melhor para o nosso paciente. E hoje em dia, não só mulher, né, doutora? A gente está tendo uma procura muito grande também de homens aí, né? Querendo se cuidar, querendo se reconhecer no espelho. Sim. Hoje mesmo, hoje não, na verdade foi ontem eu tive um relato de uma paciente nossa, que na verdade é um casal de pacientes que o senhor deve conhecer muito bem, que é o João Fábio e a Márcia. Sim, sim. A Márcia falou pra mim que vira e mexe, ela acorda assim, ela dá uma olhadinha de lado, ela vê o João Fábio se olhando no espelho, se admirando. Sim. Eu achei isso muito legal, porque realmente quando uma pessoa opera ali, né, na maioria das vezes, na verdade, são as mulheres, e hoje os homens estão vendo também a importância dessa autoestima, se sentir bem, se sentir confortável. Com certeza, são relatos dos nossos pacientes, inclusive um casal, os dois operaram com a gente. Sim. O João Fábio, vamos até falar aqui que virou amigo, não são pacientes de Tuitaba nosso. Quando ele chegou na primeira consulta, a gente viu que ele estava com obesidade, estava inflamado, tinha descuidado. Agora, ele perdeu 20 quilos depois de fazer a cirurgia. Voltou agora até para fazer o lifting facial. Então, assim, a energia dele é outra, a disposição. Com certeza, ele é uma outra pessoa. Então, a gente pode falar que, literalmente, a cirurgia plástica, ela transforma a vida das pessoas. É um sonho, literalmente, ali para aquele paciente. Bacana, doutor. Agora, mudando um pouquinho de assunto, doutor. Tem alguma cirurgia que você não faria de forma alguma? Sim. Qual? Principalmente aquela cirurgia que eu sei que eu não vou entregar um bom resultado para o paciente ou aquele resultado, aquela expectativa que ele tem que eu não vou entregar para ele. Então, eu prefiro nem operar aquele paciente. E o que você já ouviu num centro cirúrgico de alguma paciente que te deixou assustado? Já aconteceu alguma situação? Eu digo que não fiquei assustado. Eu digo que essas pacientes, quando faz oração ali no centro cirúrgico, principalmente antes da cirurgia, eu acho que é momento de muita fé do paciente. Então, eu vejo que literalmente o paciente está pedindo ali com muita fé. Então, na verdade, eu não fico assustado. Eu fico comovido com a emoção ali, porque eu vejo e eu sinto que realmente ele tem muita fé e tem energia e tem a presença de Deus. Na verdade, eu fico comovido. Legal, doutor, bacana. Doutor, a gente vê lá na Unic que hoje o nosso público maior são mulheres, né? Aí entre seus 30, 35 anos, casadas, que já têm um filho.
ela se dedicou muito tempo à família e agora chegou o momento que ela quis se priorizar. E o que o senhor fala em relação a isso? O senhor acha que existe um momento de se priorizar ou não? Eu acho que sim, porque eu vejo um relato de pacientes que muitas falam assim, "Ó, doutor, eu tive um momento que eu tive que cuidar do meu marido, eu tive que cuidar dos meus filhos, que eram pequenos, muitas vezes eu tive que cuidar da minha empresa, e agora é meu momento, eu sei que chegou o meu melhor momento." Vou até dar o exemplo da Rosa, a Sim, paciente que transformou literalmente a vida. Era paciente de 50 anos, né? O filho dela tá 51 anos, doutor. justamente o filho dela agora está formando para médico. Ela falou assim, doutor, a minha vida inteira eu tinha dedicado ao marido, ao meu filho que está formando para médico, à minha empresa, que ela é advogada, mas agora eu sinto que é o meu momento. E Exatamente. literalmente ela mudou totalmente. Se a gente puder mostrar o antes e depois dela aqui, é uma outra É pessoa, um né? case de sucesso, doutor. Justamente, porque agora antes ela chegava com aquelas roupas largas, né? Toda assim, introspectiva, Introspectiva, agora chega só com vestidinho curtinho, cabelo com arrumado. cropped. Justamente. Então a gente vê que literalmente uma outra pessoa Sim, depois da cirurgia. Então eu acho que são momentos da vida mesmo, então são prioridades. Então acho que tem hora que a pessoa tem que falar, pô, agora é o meu momento, né? Eu sim, tenho que me cuidar. Muitas vezes a pessoa fala assim, rapaz, passou tão rápido agora, né? É o meu momento. Eu posso falar exatamente. isso comigo mesmo. Então, tipo assim, quando a Bruna estava grávida, a gente estava construindo casa, construindo empresa. Foi um momento de muita tensão, muita ansiedade. Eu mesmo ganhei, assim, 12 quilos em questão de meses. Sim. Na hora que eu vi que eu tava pesando 97 quilos, quase entrando nos 3 dígitos, eu falei, opa, Doutor, e esses dias eu vi uma foto do senhor de antes e justamente. depois. Eu falei, não é possível que é o mesmo, Aí eu falei que é o assim, mesmo eu falei, médico. opa, eu tenho que priorizar, porque também é até questão de saúde, Com né? certeza. Não adianta a gente estar cuidando de empresa, cuidando dos outros, e a gente não tá cuidando da gente. Então eu vi que aquele momento, falei, pô, vou ter que dar uma priorizada, porque senão vai ser só ladeira abaixo. Sim. E aí hoje eu me cuido muito mais. Bacana, doutora. Inclusive, a gente trabalha ali na clínica que chama Ensaio Ouro. Então, você que vai realizar algum procedimento lá na Unique, você vai ter a oportunidade de ver os quadros lá, porque a gente gosta muito de estar mostrando para nossa paciente ou qualquer pessoa, né, que entra na clínica, os nossos cases de sucesso, né? E uma dessas pessoas vai ser a Rosa, tá? Ela está extremamente feliz, extremamente linda, e a gente poderia mostrar aqui o antes e depois, né, doutor? Com certeza, vamos mostrar ela aí. Com certeza, igual ele falou, são momentos da vida que a paciente tem que priorizar. E ela tem que sentir que é esse momento dela, né? Falar, eu quero tirar esse tempo para mim, principalmente para quem já foi mamãe, que já dedicou ao filho, e falar, agora é meu momento, quero resgatar minha autoestima, quero buscar a minha melhor versão. Que nada é mais poderoso do que isso, né, doutor? Com certeza. Legal, bacana. Doutor, agora vamos falar um pouco de assunto polêmico. Vamos lá, a gente gosta da polêmica. Doutor, eu tenho a plena ciência que realmente é extremamente seguro o PMMA. Mas eu vejo que até hoje existem muitas dúvidas em relação às pessoas que desejam fazer esse procedimento. O senhor poderia nos dizer que realmente ele é seguro? Como que ele funciona? Olha, com certeza, tem mais de 5 anos que eu trabalho com PMMA da quarta geração. Então, nós fazemos a bioplastia hoje em glúteo e também em região de coxas do nosso paciente com muita segurança. Então, a gente sabe que a internet ela é uma porta, uma vitrine para várias coisas. E o que mais dá bafafá é o que mais destaca, infelizmente. Exatamente. Mas eu quero falar também que o lado científico, né? Vamos falar hoje aqui para os nossos pacientes tudo que é científico. Então, hoje nós temos grandes cirurgiões, grandes médicos que fazem a bioplastia com muita maestria. Eu acho que desde que seja feito com produto de qualidade, com a melhor técnica, é muito seguro. Então, a gente faz aí praticamente aí quase todo dia, né? Toda Sim, semana nós fazemos a bioplastia nos nossos pacientes. Inclusive, eu fiz na minha esposa. Então, sim. se não fosse um produto seguro ou uma técnica segura, jamais faria na minha esposa. E eu posso falar para vocês, em relação a glúteo, nós temos 3 técnicas, né? Nós temos para dar volume, nós temos a técnica com a gordura, que é com a lipoenxertia, nós temos com a prótese de glúteo e nós temos com o PMMA. Os melhores glúteos são com PMMA. Eu ia falar justamente isso, Então, assim, doutor. eu falo pro meu paciente, eu faço as 3 técnicas. Então, não tem por que eu falar que uma é melhor que a outra, porque eu faço as 3. Mas são indicações. Vamos supor, tem pacientes que não quer operar, não quer ir para centro cirúrgico, aí eu indico o PMMA pro meu paciente. Tem pacientes, não, que eu quero fazer uma lipo, então eu quero já aproveitar a gordura, então a gente já faz com a lipoenxertia. E tem pacientes, não, que eu prefiro a prótese. A gente vai lá colocar a prótese no paciente. Não é porque uma é melhor que a outra, mas são indicações. Vamos supor, tem pacientes também que não tem gordura suficiente para
fazer um bom glúteo? Aí a gente indica o PMMA. Então, são algumas indicações muito precisas hoje do PMMA que a gente usa. Então, eu trabalho há 5 anos, nunca tive nenhum problema, graças a Deus. Eu acho que quem fala mal é quem não conhece, infelizmente, é ignorância. Vou falar o termo certo, porque quem conhecesse, quem usasse, não falaria. Porque se a gente usa 5 anos, nunca teve problema, quem não usa e tem problema. Então, assim, não bate, entendeu? Isso são coisas que a gente vê que realmente é falta de conhecimento ainda de muitos médicos e muitos profissionais. Bacana. É que realmente quando a gente fala de PMMA nas redes sociais é o que realmente mais tem polêmica, né? Sim, Vai chover ali tipo de comentários de pessoas desinformadas. sim. Então eu acho muito bacana e interessante a gente falar um pouco mais sobre Sim, esse assunto, é só né? ver os nossos pacientes, né? Então, Exatamente. assim, não é eu que estou falando, são os nossos resultados que falam pela gente, né? Uhum. Lógico, tem indicações também, mas, pô, o PMA no osso, eu já não indico. Sim. Por quê? Porque eu acho que ele tem que ser colocado em planos profundos. Então, ele tem que ser colocado realmente intramuscular. Por quê? Porque ele é um produto ali sintético. Então, se a gente coloca no osso parte superficial, futuramente eu acho que ele pode ali causar algum granuloma, alguma coisa para o paciente. Mas se ele é feito com a técnica correta, é um excelente produto para ser usado. É usado na medicina há mais de 60 anos. Então, em várias outras áreas, oftalmológica, ortopédica, não é só na plástica. Então, assim, se realmente não fosse um produto bom, a Anvisa não liberaria há 60 Com anos. certeza. Né? Então, com certeza, se for feito com um grande profissional, com a correta, com a técnica certa, com o profissional certo, com o produto certo, é um excelente produto. Vocês podem usar e eu tenho certeza que vocês vão amar o resultado. Porque os nossos melhores resultados de glúteo são com PMMA, são com a bioplastia. E eu sou a prova disso, viu? Ali na clínica, realmente, a gente existe esses 3 procedimentos, só que o PMMA, na minha opinião, viu, doutor? Uma opinião que realmente não é especialista, mas eu acho que o bumbum fica mais bonito, É viu? porque ele fica durinho, fica em pezinho, fica empinadinho e é pra sempre, né? Então a gordura é ótimo, só que ela tem a desvantagem que ela absorve ao longo do tempo. É o que eu falo pro meu paciente. A gordura é uma boa técnica? É, só que ela tem a desvantagem que ao longo do tempo ela absorve, em média 20 a 30%. O PPA não, ele não absorve. Sim. Então vai ficar aquele bumbum duro em muitos e muitos anos. Então, não tenha medo realmente de fazer esse procedimento. Basta você procurar o profissional certo, assim como o doutor André. E às vezes eu vejo que é muito por falta de conhecimento, né, Sim. doutor? Eu posso citar um outro exemplo pela essa mesma questão de falta de conhecimento. Hoje tem muita paciente que vai até a clínica buscando emagrecimento através da lipo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso, que a gente sabe que isso não é verdade, né? Com certeza, é igual a gente tá falando, é falta de conhecimento. A lipoescultura, ela não é para emagrecimento. Muitas pacientes chegam lá acima do peso, com sobrepeso, achando que vai fazer uma lipo e vai ficar com o corpo de uma modelo. É o que eu falo, não. Até mesmo as outras cirurgias de contorno corporal, como a mama, a remodelamento de costela, a abdominoplastia, o paciente não pode estar com sobrepeso. Por quê? A gente fala que o sobrepeso ou mesmo a obesidade, ela é inflamação do nosso corpo. Quando o paciente está mais inflamado, nós temos ali maior chance de ter complicações. Então, de ter seroma, de ter infecção, deiscência, que é a abertura de pontos, e até mesmo aquela cicatriz mais alargada, uma cicatriz não esteticamente boa para o nosso paciente. Então, primeiro, o paciente tem que fazer protocolos para desinflamar o corpo, para perder peso, para sim, depois ele fazer uma lipo só para remodelar, para tirar aquela gordura localizada que dificilmente vai perder numa academia. Então, muitas vezes a gente vê um paciente com culote, gordura em cintura, aí sim a lipo entra para fazer a marcação, para fazer aquela cintura mais fina. E hoje o senhor não faz apenas a lipo em uma única região. Não, a lipo que eu faço é 360, porque não tem como, eu falo pro paciente, não tem como fazer uma lipo só ali no abdômen. Você tem que fazer na cintura, você tem que fazer no colote, a gente tem que fazer no braço, fazer nas costas. Então, hoje a lipo que eu faço é de 360. Senão fica desproporcional também, Senão né, fica doutor? desproporcional, porque não adianta eu falar, é a mesma coisa a cozinha conjugada com a sala. Não adianta você arrumar a cozinha e a sala ali tá bagunçada. Você tem que entregar uma harmonia, principalmente quando a gente fala relação cintura e quadril, então você tem que entregar toda uma harmonia pro nosso paciente, e é que eu prefiro fazer, eu falo pro paciente, olha, já que eu vou pagar para ganhar. Com certeza. E hoje, doutora, a maioria dos nossos pacientes, como nós já havíamos conversado antes, são mamães, né? E eu acredito que dos maiores pilares, na verdade, eu acredito, não, tenho certeza que essas pessoas precisam de otimizar tempo, né? A gente precisa fazer com que elas se recuperem com mais rapidez. Então, a maioria da cirurgia que nós
fazemos hoje é a tripla, né? Que é a cirurgia das mamães. Existe algum risco, doutor, em relação à cirurgia tripla? Olha só, existe, né? Toda cirurgia tem um risco, infelizmente. É o risco da cirurgia plástica, da cirurgia. Mas é o que eu falo pro meu paciente. Hoje, nós fazemos um método CPI, que é a cirurgia plástica integrativa de alta performance. Ou seja, a gente prepara muito bem o paciente para a cirurgia. A gente faz a desinflamação do corpo do nosso paciente, fazendo soroterapia, perda de peso, usando os medicamentos, uma dieta mais cetogênica, anti-inflamatória. Então, nós temos vários protocolos para a gente preparar muito bem o nosso paciente. Além disso, nós pedimos mapeamentos genéticos, exames laboratoriais para ver a parte hormonal, a parte de vitaminas. E também nós dominamos com muita maestria o pós-operatório. Então, hoje nós fazemos em 100% dos nossos pacientes a cama hiperbárica. Sim. Fazemos a soroterapia, onde vamos repor vitaminas, minerais. Fazíamos ali drenagens linfáticas com laser, ozônio. Tudo isso para quê? Para a gente ter uma segurança maior e uma recuperação mais rápida do nosso paciente. Então, a cirurgia tripla, a cirurgia da mamãe, a Mummy Makeover, é o carro-chefe da clínica. Sim. Então, a gente faz ela com muita maestria. Temos um time muito competente para fazer isso, uma equipe muito bem preparada. Por isso que a gente consegue fazer. Aquele cirurgião que não tem uma equipe preparada, aquele cirurgião que não tem uma estrutura preparada, é melhor ele dividir realmente. Mas lá na clínica, nós temos uma equipe altamente preparada para isso, nós temos todo o suporte necessário, por isso que é a cirurgia que a gente mais faz na clínica. Sim. É o que a gente tem os melhores resultados. Com certeza. E o senhor falou um pouquinho sobre a parte hormonal, né? E eu escuto muito lá na clínica. Será que implante hormonal funciona ou não? Fala um pouquinho sobre o implante hormonal, doutor. Mais uma polêmica, Mais né? Porque uma. justamente a gente vê muito, infelizmente, Sim. médicos, endocrinologistas que eram para estar fazendo, são os que mais falam de implantes hormonais, né? Gente, implantes hormonais, quando muito bem indicado para reposição, é fenomenal. Por quê? Todo mundo ali, depois dos 30, 40, vai entrar em andropausa, o homem e a mulher em menopausa. Que nós mais pegamos na clínica, geralmente são pacientes ali em pré-menopausa, pacientes que estão desanimadas, pacientes que estão com energia baixa, pacientes que estão inflamados. Então, gente, os implantes, eles são indicados para fazer reposição. Para aquele paciente que tem indicação de fazer reposição, o resultado é extraordinário. A gente pega o paciente lá com testosterona praticamente a zero. E quando a gente coloca ali a testosterona para dar uma subida um pouco ali, você fala, nossa, doutor, eu estou com melhor energia, eu estou com mais disposição, hoje eu tenho mais energia para malhar, tenho mais disposição para trabalhar, minha memória melhorou. Então, gente, a reposição, quando é muito bem indicada, ela é fenomenal. Eu indico para os meus pacientes quase 100% quando eu vejo que tem a indicação. Então, não só essa parte de menopausa, mas também hoje nós temos implantes não hormonais. Então, Sim. nós temos implantes ali com medicamentos que vai ajudar a desinflamar o nosso paciente. Nós temos medicamento como o Ozempic hoje em implante. Sim. Olha só para você ver a evolução. Então, o implante nada mais, nada menos que é uma via de administração. Assim como é a injeção, assim como é o comprimido. Só que o implante a gente coloca subcutâneo debaixo da pele. Só que qual que é a vantagem? Não tem a metabolização hepática, não passa pelo fígado e o paciente não tem que estar tomando aquilo lá toda hora no mesmo horário, não tem que ficar esquecendo. Libera 24 horas para o paciente. E a durabilidade, doutor? Hoje, os implantes que nós trabalhamos são os absorvíveis, que duram em média 6 meses, Olha né? só. Então, não precisa ficar tirando mais implante. Hoje, os implantes, a tecnologia hoje é fenomenal, eles absorvem sozinho. Então, o paciente tem que estar fazendo a cada 6 meses essa reposição. É que eu falo para o paciente, muitas vezes, depois que eu dou alta da cirurgia, eu falo para o paciente, hoje os implantes a gente coloca antes da cirurgia para preparar o paciente, até mesmo no dia da cirurgia, Sim. né? Então, muitos falam assim, eu vejo colega falando mesmo em grupo, isso aqui a testosterona vai aumentar risco de trombose pro meu paciente. Eu falei, que isso, pelo contrário, é cardioprotetor. Então, inclusive, eu fui operar uma paciente que ela foi no endocrinologista, o endocrinologista mandou tirar porque ela podia ter uma trombose ali na cirurgia. Eu falei, olha, sinto muito, manda ela me ligar porque ela tá totalmente desinformada. Sim. Todos os trabalhos estão mostrando o benefício da testosterona, que é cardioprotetor para o paciente. Pelo contrário, você vai ter mais energia, mais disposição, você vai recuperar melhor no pós-operatório. Eu coloco o meu paciente antes da cirurgia e muitas vezes eu coloco no dia da cirurgia do meu paciente, Sim. porque todos os estudos já estão mostrando isso. Então, muitas vezes eu vejo hoje ainda o desconhecimento de alguns profissionais e, infelizmente, isso repercute na sociedade. Mas eu acho que aqui eu tenho que falar coisas científicas, as coisas mais modernas e que os estudos estão mostrando.
Sim. E hoje o senhor utiliza algum tipo de implante? Com certeza, tem 3 anos que eu uso, eu faço reposição. Então, eu coloco testosterona, eu faço reposição de NAD, que vai ajudar na energia, na memória. Eu faço ali para academia de alta performance, então, oxandrolona. Então, eu sei o benefício, eu mesmo faço de 6 em 6 meses. E quando tá acabando, eu já sinto que eu tô mais cansado, eu sinto ali que o meu sono já tá alterado. Então, para você ver o tanto que é bom e o benefício, a cada 6 meses eu faço a minha reposição. Então, independente se o paciente tem a vontade de realizar uma cirurgia plástica ou não, os implantes são recomendados. Sim, hoje o implante é recomendado para todo mundo, desde que ele tenha uma indicação. Claro. Né? Então, assim, por isso que a gente pede os exames laboratoriais, fazemos a biopedância e muitas vezes até mesmo um mapeamento genético. E aí sim nós vamos fazer uma indicação muito precisa. A gente não é achismo, né? Não é uma receita de bolo para todo mundo, não. A gente faz um tratamento personalizado para cada paciente. Por isso que a gente pede para cada paciente trazer os seus exames, porque o tratamento é individual. E muitas vezes tem paciente que vai usar um implante, tem paciente que vai usar 12, 15 implantes. Então, depende de cada paciente e cada objetivo. Os pacientes sabem que eu sou meio metódico, né? Eu dou meta para os pacientes, Sim. né? Então, eu falo para o paciente, ó, eu só vou te operar se a gente chegar nessa meta. Se a gente fizer todas E essas... se não chegar, ele não opera, E viu, se gente? chegar, eu não opero. E eu odio a cirurgia. Eu falo, não tem problema, a gente joga mais pra frente. É verdade. E o paciente fica meio puto comigo, né? Mas eu falo, não é porque a gente tem que operar com muita segurança. Então, hoje, os implantes hormonais e a soroterapia também, que é muito polêmico. Eu até comentar sobre a soroterapia mesmo, doutor. Gente, é porque é o seguinte, quando muito bem indicado, é sensacional. Infelizmente, na medicina, como qualquer outra profissão, tem médicos e médicos. Infelizmente. E a gente sabe que tem alguns médicos que usam para fins lucrativos. Vou dar um exemplo. Quando que teve o início do Covid, infelizmente, tinha alguns colegas médicos prometendo a cura do Covid com soroterapia. Então, assim, é isso que queima as coisas, né? Lógico, gente, a soroterapia, ela é indicada nada mais nada menos para fazer reposição de vitaminas do paciente. Se você tá com a vitamina D baixa, se você tá com a vitamina B12 baixa, a vitamina C, a gente sabe que quando a gente repõe, o paciente tem uma melhor cicatrização, chance menor de ter infecção, porque a imunidade vai estar melhor, menos chance de ter deiscência, seroma. Então, olha só para você ver a importância da soroterapia para os nossos pacientes. Hoje eu faço em 100% dos meus pacientes. 100%. Eu faço antes da cirurgia e depois da cirurgia. Então, depois da cirurgia eu faço para aumentar a imunidade, para diminuir a infecção do meu paciente, para repor ali, para melhorar cabelo, para melhorar a pele, que a gente sabe que a anestesia ali, muitas vezes o paciente pode sentir mais. Então, eu faço em 100% dos meus pacientes. E eu sei o benefício. O paciente fala, doutor, eu sou outra pessoa. Então, esse é relato do nosso dia a dia. E a gente vê que, infelizmente, tem profissionais que tentam ganhar dinheiro e vender de outras formas. Mas a gente não pode falar, não deixar de falar para quem é leigo, do benefício que tem. Desde que você faça de uma forma séria, com um profissional sério, somente tem benefício, tá? E eu vejo também médicos falar que não tem benefício. Gente, é porque realmente é ignorante. Realmente tem que estudar, realmente tem que correr atrás. Se você não está correndo, não está sabendo, os outros estão fazendo e você está ficando para trás. Porque realmente funciona quando é bem indicado e é excelente. Tanto é que eu faço em 100% das minhas cirurgias. E hoje o senhor trabalha até com reserva, né, doutor? Com certeza, porque um termo que está em muito em alta, que a gente fala bastante, é o termo funcional. O que é isso funcional? É estar otimizado. O seu organismo tem que estar reserva. Eu vou dar um exemplo. Nós vamos fazer uma cirurgia grande, combinada, que é a Mummy Makeover. O paciente tem que ter reserva para essa cirurgia. Sim. Senão o paciente vai dar anemia, o paciente vai sentir muito ali. Então hoje, vamos supor, a gente entra com ferro e ferritina mais alto para o paciente, porque a gente sabe que é uma cirurgia grande, que ele tem que ter reserva para aguentar aquela cirurgia e também para recuperar bem no pós-operatório. Então o termo funcional nada mais nada menos que estar otimizado. O paciente tem que ter reserva para a cirurgia. Então, hoje, a soroterapia, justamente a reposição, é para isso. Para o paciente ir com muita reserva para a cirurgia e muito bem preparado para a cirurgia. É que eu falo para o meu paciente, cirurgia plásticas, principalmente a grande, como se fosse maratona. Para você que nunca correu, você vai sentir. Mas para aquele paciente que está preparando, que está correndo todo dia, a cirurgia vai ser tranquila. Sim. Porque está muito bem preparado para a cirurgia. Então, por isso que a importância da preparação. Muitos pacientes acham que vai consultar e vai operar no outro dia. Por isso que fala assim, doutor, vou deixar para consultar mais na véspera. Eu falo, você tem que consultar hoje. Por quê? Primeiro, planejamento financeiro. Claro. Quando você vai
passa pelo time comercial, igual o Diego, você vai ver que tem muita coisa além da cirurgia. Você tem todo o pós-operatório, você tem malharia, você tem hospital, tem anestesista, cama hiperbárica. Então, não é só cirurgia, tem vários outros itens que você tem que programar financeiramente. Segunda coisa, o seu corpo tem que estar preparado para a cirurgia. Então, muitas vezes o paciente está inflamado, o paciente está com vitaminas baixas, está com os hormônios baixos, que a gente tem que preparar ele muito bem para a cirurgia. Tem pacientes que precisam perder peso para a cirurgia. Então, a gente precisa fazer protocolos para ele perder peso antes da cirurgia. Então, muitas vezes o paciente acha que está pronto e não está para a cirurgia. Sim. Muitas vezes a gente põe lá 3, 6 meses de preparação para o nosso paciente, né? Exatamente. Então, vou dar um exemplo. Tem uma paciente que ela é muito querida nossa, que ela tem quase um ano que ela está preparando para a cirurgia, né? Porque ela já perdeu ali quase 20 quilos, ela está indo aos pouquinhos, do jeito dela, que a gente está acompanhando ela ali, mas ela achou que ia operar comigo com 91 quilos. Ela ia fazer uma cirurgia de mama. Eu falei, não é seu momento de operar. Primeiro, você hoje está com obesidade, aqui, ó, que é quase uma bariátrica. Nós vamos te preparar sem cirurgia bariátrica, fazendo uma reeducação alimentar, você preparando mais para atividade física, você fazendo a reposição de vitaminas, reposição hormonal. E agora ela vai operar daqui uns dias, né? Ela foi no retorno e falou, André, vou te confessar uma coisa. Eu falei, pode falar. Quando você falou aquilo lá pra mim, eu fiquei muito chateado com você. Você não tem noção. Olha, eu imagino. Mas eu te agradeço todo dia, porque você me abriu o olho, algo que ninguém me falou, você falou pra mim. Eu fui em alguns outros profissionais que queriam me operar. E você falou que não ia me operar. Por isso que eu fiquei com raiva. Mas hoje eu entendo, porque hoje eu tô com 16 quilos a menos, eu sou uma outra pessoa. Meu marido hoje tem ciúme de mim, quer falar de mim. Hoje eu me vejo no espelho, eu consigo tirar foto. Eu apaguei todas as minhas fotos antigas. Ela falou assim, ó, eu nem quero lembrar daquela... Nem se reconhece mais, né? Aquela mulher que era antes. Não reconheço mais. Então, primeiro eu quero te agradecer. Eu sei que foi duro ali pra mim naquele momento, mas você foi o primeiro que falou pra mim. Então, sim, hoje eu reconheço a importância disso e eu sou uma outra pessoa. De ter feito a importância de um pré-operatório e de um pós-operatório bem feito. Então, ela tá preparando 1 ano para cirurgia, olha só a importância. Mas hoje, eu falei para ela, hoje você tá com uma qualidade de vida melhor, uma disposição melhor, uma saúde melhor. Quando eu vejo os exames dela, todos os exames melhoraram. Ela tinha esteatose no fígado, tinha gordura no fígado, tinha aumento de resistência à insulina, uma pré-diabetes. Tudo hoje dela tá melhor. Olha só. E tem uma outra coisa também, doutor, que eu vejo que tem muita paciente que não leva tanta importância, acha que não tem uma relevância muito grande em relação à cirurgia plástica, que são as drenagens. Sim. Tem muita paciente que chega lá e fala, não, eu vou fazer com a minha colega. Ai, tem uma amiga que fez um curso X. Só que nós sabemos hoje a importância de uma drenagem bem feita e realmente, principalmente por conta das nossas tecnologias, né? Sim. E hoje nós temos também o método 3R, que inclusive a nossa equipe tem a parte aí que está ministrando um curso, né? Para estar profissionalizando outras pessoas para poder estar atuando na área. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre as drenagens aí do pós-operatório. É o que a gente sempre fala, né? O resultado de uma cirurgia plástica, ele depende de todos os processos da cirurgia plástica. Então, o resultado da cirurgia plástica, ele depende do pré-operatório muito bem feito, que é essa parte que a gente está falando do método CPI, da cirurgia plástica hoje de alta performance, com todas as técnicas e tecnologias, e também de um excelente pós-operatório. Hoje, o pós-operatório, ele não pode ser mais realizado por um profissional que não atua na área. Não dá, porque muitas vezes estraga o resultado de uma cirurgia. Sim. Então, o que aconteceu? Por que eu coloquei os profissionais de pós-operatório na clínica? Porque eu vi essa necessidade. Quando eu indicava para fazer com outros profissionais de fora, o que acontece? Muitas vezes fazia com profissionais que não eram habilitados, não tinham conhecimento suficiente para fazer um pós-operatório e muitas vezes achava que sabia fazer pós-operatório. O paciente voltava com fibrose, o paciente voltava ali muito edemaciado, com seroma, com irregularidades, muitas vezes abria a cicatriz porque fazia drenagens ali muito forte, mão pesada, usava tecnologias em momento errado. E aí eu estava tendo muito problema em pós-operatório. Por mais que eu estava entregando uma cirurgia de excelência, o resultado não estava ficando tão bom. E aí teve a ideia da gente profissional, uma equipe muito boa de pós-operatório. Hoje as meninas, nós temos ali esteticistas, temos enfermeiras, temos fisioterapeutas, que são excelentes profissionais. Inclusive, nós desenvolvemos um método chamado o método 3E, porque o que a gente fala que o pós-operatório tem que ser? Pós-operatório não é somente drenagem. Sim. Muitas pessoas acham que é somente fazer massagem manual. Não, gente.
pós-operatório, o método 3E, é regeneração tecidual, é você estimular o crescimento ali das células para ter uma boa cicatrização. Como? Através de laser, através de ozônio, tecnologias como radiofrequência, soroterapia que a gente faz na clínica ali, né? cromoterapia, cama hiperbárica, isso tudo vai ajudar a ter uma regeneração tecidual. O segundo que a gente fala que é o remodelamento corporal. Então, a drenagem tem que ser uma drenagem que a gente fala linfática, muito bem indicada, não é drenagem modeladora forte. Então, muitas vezes é mão mesmo e tem outros colegas que querem usar tecnologia já no início, não. Então, todo esse cuidado, ele é fundamental. Hoje, as tecnologias, principalmente Argoplasma, Renúvel, ela exige um treinamento melhor para estar fazendo. Então, esse remodelamento tem que ser muito bem feito. E o 3R que a gente fala hoje é da reabilitação do paciente. Então, o nosso paciente hoje, ele faz fisioterapia ali no pós-operatório, faz movimentos para voltar mais rápido, né? Então, quando a gente faz a colocação de prótese na técnica R24E, o paciente tem que levantar os braços, tem que fazer movimentos de liberação muscular. Então, o pós-operatório é muito mais que só drenagem. Muito mais que só massagem. Tudo isso que a gente está falando é regeneração tecidual, é reabilitação do paciente, é remodelamento corporal, é usar ali vitaminas no pós-operatório para recuperar mais rápido, usar tecnologias para o paciente voltar mais rápido. Por isso que a gente exige que pacientes de fora fiquem aqui em Uberlândia de 1 a 2 semanas para fazer com a nossa equipe, porque a gente sabe que lá fora muitas vezes ele não vai ter todo esse preparo de uma equipe especializada em pós-operatório. E o que eu posso dizer é que esse é o nosso diferencial hoje na Unique Cirurgia Plástica Avançada. Ali nós conseguimos atender a nossa paciente 360 graus, né, doutor? A única coisa que a gente não realiza dentro do nosso complexo, que é pensando na segurança da nossa paciente, é a cirurgia em si. Mas o restante ali a gente oferece tudo, né? A soroterapia, temos ali a parte do spa que nós já comentamos, o pós-operatório. Então ali ela tem um apoio 100%, né? Nós não realizamos a cirurgia no nosso complexo porque nós acreditamos que a cirurgia tem que ser feita em hospital. Por conta de segurança, né? Por causa de segurança. Então, ali na clínica, nós fazemos todo o pré e o pós do paciente e as cirurgias são realizadas num ambiente hospitalar, justamente para ter uma segurança e um respaldo maior para o nosso paciente. Mas o nosso complexo é justamente isso, é pensando na estética hoje 360 graus. Então, muitos, para quem não sabe, acha que é somente cirurgia plástica. Não, nós temos ali a harmonização facial, nós temos o salão vitrine da mulher, que é referência em mega hair, nós temos ali o Dr. Aron, que é referência estética oral de lente de contato, inclusive eu fiz com ele, a Bruna faz o cabelo ali com a vitrine da mulher, que é Eliana, que é excelente profissional. Então, tudo pensando hoje na estética 360 do nosso paciente. Para que ele tenha uma experiência excelente, né? Justamente. Uau, que incrível! Eu estou, assim, realmente muito feliz de fazer parte desse momento, doutor. Eu confesso que eu continuo nervoso, minha mão tá suando. Mas foi muito divertido, foi muito bacana. Gostei muito de conhecer um pouco mais da sua história. Eu sou muito feliz e muito agradecido de estar ali dia a dia ao seu lado. E você que está nos assistindo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar, que é mais importante. Vamos levar todo este conhecimento aí para o mundo, viu? Porque hoje nós conseguimos esclarecer várias dúvidas, mas não termina aqui não, viu? Tem muito assunto para a gente falar ainda, né, doutor André? Com certeza, nos próximos episódios aí do Pod Plástica. Perfeito, gente. Muito obrigado. Obrigado, doutor André. Eu que agradeço, Diego. Foi incrível aqui. Eu falei um pouquinho da minha história, falamos aí tudo também sobre cirurgia plástica. Obrigado por você que ficou até o final aqui do nosso Pod Plástico e até o próximo episódio. E além também de curtir, comentar e compartilhar, embaixo nós vamos deixar nossas redes sociais, como Instagram, TikTok. Não deixe de seguir a gente, viu? Nós estamos em todo lugar. É isso aí, em todas as redes. Tchau, gente. Tchau, tchau.